Desafios e beleza da jovem capital. A solidariedade era algo marcante nas ruas de Brasília. Todos que vieram para Brasília viviam uma vida de muita solidariedade, de muita ajuda uns aos outros. E quando você é estranho numa terra, todos querem ajudar uns aos outros, todos precisam uns dos outros. E Brasília o início de Brasília foi marcada por essa união, essa solidariedade entre as pessoas para que vieram, entende? Eu me lembro que ainda em 61, quando estava aqui como seminarista, na época a gente usava batina, os seminaristas maiores usavam batina, na época, hoje não mais, mas muitas vezes eu saía na W3, ali de batina, querendo ir para um lugar, esperando alguma coisa, passar um ônibus, era muito normal os carros pararem e perguntar onde o senhor está querendo ir. E a gente, claro, estou querendo ir em tal lugar, então entra aqui, tenha bondade, eu levo com muito prazer e tal, onde o senhor está querendo ir. Então era muito comum, esta vida é muito solidária, né? Era uma vida muito simples, muito informal, entende? Muita ajuda, muita confraternização entre as pessoas. As paróquias tinham o hábito de fazer churrascos todo mês para congregar as pessoas, unir as pessoas em torno da paróquia. Eu creio que as paróquias também contribuíram muito para esta vida comunitária em Brasília, entende? As pessoas começaram a se conhecer nas paróquias, através desses churrascos, de festas, entende? De bingos, além, é claro, da missa, né, dominical, das missas semanais. Mas isso foi unindo as pessoas, tornando-as conhecidas e apoiando muitas paróquias. As paróquias foram sendo construídas com o apoio da comunidade, com o apoio das pessoas. Com mais de 80 mil pessoas trabalhando na construção da cidade, os candangos, saudosos de suas tradições e culturas, encontraram no Padre Roque um amigo que os ajudou neste período. Núcleo Bandeirante, Brasília, Paróquia São João Bosco. Aqui, nesse lugar, começou a história da igreja em Brasília. E nós viemos conversar com duas pessoas que testemunharam esses anos iniciais, especialmente a atuação do Padre Roque, o primeiro padre aqui da igreja. Eu chegando aqui não procurei outra coisa, a igreja. Encontrei a igrejinha de madeira, do primeiro padre, já é a história, que padre um dos primeiros padres de Brasília, ocupando a igrejinha da Cidade Livre, aqui da Cidade Livre. Eu era um jovem, um adolescente na época, e eu vinha muito aqui, porque isso aqui era terra de Lusiânia. Então eu estava sempre aqui em Brasília, empolgado com a construção da capital. Para nós de Lusiânia era uma festa isso aqui. E para mim foi muito marcante a presença do Padre Roque. A gente andava aqui na rua, encontrava o Padre Roque todo empoeirado, aquela batina preta toda empoeirada, cabelo todo sujo de poeira. E era figura marcante, todas as pessoas falavam com ele. Naquela época não existia ainda Brasília, né, como capital, né, e essa área aqui toda pertencia à Arquidiocese de Goiânia. E Dom Fernando Gomes dos Santos era o arcebispo de Goiânia, quando então o Padre Roque, né, em tratativas com a congregação, com o inspetor, né, ele foi mandado de Goiânia para trabalhar aqui, né, para começar a organização em 1957. Né. E em julho de 1957 foi fundada, né, a primeira paróquia de Brasília. E essa primeira paróquia é aqui, né, aqui exatamente no Núcleo Bandeirante. E o Padre Roque foi o primeiro pároco de Brasília. Né. Então daí, a partir daí, ele começou a organizar praticamente o atendimento pastoral em Brasília, né? Então todos os arredores de Brasília. Eu naquela época, a gente era garoto, eu vinha à missa aqui, e que marcou muito a missa do Padre Roque para mim, porque ele, no começo da missa, ele fazia a aspersão com água benta, molhava a gente toda de água benta, aqui para mim era o máximo. E eu pensava que aquilo já estava salvo, viu, João? Eu pensava, estou salvo, o Padre Roque me salvou, sabe? E aí eu adotei o Padre Roque como meu confessor. E ficou meu confessor até morrer. Até mesmo quando ele estava doente, que nós juntamos um grupo de homens para cuidar dele, já doente, na cama. Tinha que ser um grupo de homens, porque ele era pesadão, e para cuidar dele, era muito sistemático. Então nós formamos um grupo de uns 15 homens, e a gente, mesmo ele acamado, já
final, mas ele ainda atendia a gente em confissão. Ele fazia questão de atender a gente em confissão. Eu lembro até que ele recebeu uma doação aqui do ministro José Neto da Silveira. Eu digo, Padre Roque, você mexeu com o ministro? Ele disse, foi meu aluno. No Bandeirante tem a cidade metropolitana, que era onde ficavam os engenheiros. Candangolândia, onde ficavam os operários. E no Bandeirante o comércio, que é a Cidade Livre. Cidade Livre porque não pagava imposto, então por isso o nome de Cidade Livre. E esse povo todo participava aqui com o Padre Roque. Candangolândia era uma capela daqui, Metropolitana outra capela daqui, e ele participava de toda, naquele fusquinha dele, rodava para todo lado. Ele tinha um Fusca? Ele tinha um Fusca. Ele rodava nesse Fusca, para todo lado, onde ele ia com esse Fusca, era marcante o Fusca dele também. E o Padre Roque tinha umas coisas assim muito interessantes. Ele era devotíssimo de Nossa Senhora e São José, apaixonado por São José. E tinha um amor muito grande pela Eucaristia. Isso registrou na comunidade no Bandeirante, esse amor dele pela Eucaristia. Ele era tão devoto assim de São José que a gente fazia palestra nos encontros de noivos. E toda vez que eu ia fazer uma palestra lá, eu vinha aqui falar com ele. Padre Roque, eu vou fazer tal palestra no encontro de noivo. Eu vim aqui pedir o senhor para o senhor me dar as orientações e, sobretudo, para o senhor rezar para a gente se dar bem na palestra. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, eu vou rezar para São José, vou acender uma vela para São José. Que hora é a palestra? Tal hora. Nesse horário, eu vou acender uma vela para São José, você vai ser bem sucedido na palestra. Sabia fazer isso mesmo, sabe? E as celebrações a igreja era lotada. Muita gente fala, o Padre Roque era um bruto, mas pela verdade. Ele é um defensor mesmo da verdade, sabe? Mas a igreja era lotada. Então eu vim, né, juntamente com a comunidade de Silvânia, de Goiás, para fazer um retiro trimestral aqui em Brasília. Esse retiro aconteceu no Dom Bosco, na Asa Sul, né, na 702. E eu queria conhecer o Padre Roque, né, e ele não foi participar lá do nosso retiro, né. Então, na volta, né, eu pedi ao pároco que nos trouxe lá de Silvânia para cá, o Padre Wilton, que passasse no Núcleo Bandeirante eu queria conhecer o Padre Roque. Então ele trouxe aqui no Núcleo Bandeirante, eu me lembro que o Padre Roque, se não me engano, ele estava bem ali num cantinho batendo a máquina, era um sábado à tarde, devia ser mais ou menos umas 3h30, 4 da tarde, estava lá batendo máquina, né? E ele olhou para cima, não reconheceu o padre, que era o Padre Wilton, né? Perguntou, o que vocês querem? Então o Padre Wilton falou, eu vim trazer 2 jovens, não era eu não, eram 2 jovens, tinha na época 28 anos, né? Ele trazia 2 jovens para o senhor benzer o pé dele, porque eles machucaram o pé. Então o Padre Roque perguntou, o que houve afinal? Por que eles machucaram o pé? E o Padre Wilton disse, olha, eles machucaram o pé em jogo de futebol. Aí o Padre Roque levantou e falou, jogo de futebol, né? Muito pé na bola, pouco miolo na cachola. Foi lá e pegou um balde com água benta, uma brocha e começou a molhar todo mundo, né? Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, São Domingos Salve. Aí eu não aguentei muito, eu tive que sair porque eu estava rindo, né? Achei tão engraçada a cena, né? Aí eu saí, né? E essa é a lembrança que eu tenho do Padre Roque. O Padre Roque fez todo mundo aqui ficar apaixonado por Dom Bosco, sabe? Aliás, o santo que eu conheço mais é Dom Bosco, que eu procuro imitar. Aprendi com o Padre Roque. O Padre Roque me ensinou a gostar de São João Bosco. O Padre Roque visitava os doentes junto também, sabe? Ele ia com os vicentinos nas casas, sabe? Não tinha nenhuma... No tempo que tinha algumas favelas aqui vizinho do Bandeirante, o Padre Roque conhecia todas. Ele ia pessoalmente. E bom que quando ele chegava todo mundo conhecia. É o Padre Roque, é a batinona preta, suja, né? Batina suja de poeira. Aos 94 anos, de uma vida repleta de doação, o Padre Roque entra para a vida eterna. Como é que foi na época em que ele veio a falecer? Como é que foi que a comunidade reagiu? Como é que isso aconteceu? Foi um apoio importante, mas um apoio muito grande. Formamos equipe na igreja, de dia, 3 equipes, tal hora, outra tal hora, outra hora. E à noite, 2 equipes também, uma até meia-noite, outra de meia-noite ao meio-dia. E eu tenho a honra de dizer que com muito sofrimento, na noite que ele faleceu, eu estava plantão com ele. Quando eu tentava ajeitar a cabecinha dele, ajeitar ele agoniando, e ele olhou para nós e disse, foi a última palavra que eu lembro bem dele. Rezem o texto.
Nós começamos a rezar o texto e logo ele... Aí eu corri, mandei chamar, era 6 horas da manhã, mais ou menos, 5h30, 6 horas. Eu chamei, mandei chamar, liga para Maura, que foi a cabeça da história dessa igreja, porque é uma baluarte, né, o Francisco? É uma baluarte, ela faz tudo, vai buscar, não cansa, pela palavra de Deus ela não cansa, principalmente pelo bem que ela quer essa paróquia, demais da conta. Então, nessa noite ele faleceu e trouxe uma tristeza muito grande, porque foi demais, acabou, parece que tinha sequado a cidade, Deus levou para Padre Roque, mas estamos aí, conduzindo os trabalhos que ele deixou. Projeto complexo e inovador, a Igrejinha de Fátima, uma das mais belas da capital, é fruto da fé ativa da primeira-dama, Dona Márcia Kubitschek. A Igrejinha de Fátima, ela surgiu com um voto de Sara Kubitschek em relação à Nossa Senhora de Fátima, pela filha dela. E ela, alcançando essa graça, ela se destacou em construir uma igrejinha devotada à Nossa Senhora de Fátima. E junto com isso, uma ocasião em Minas Gerais, uma missão em que os capuchinhos estavam, Kubitschek e Dona Sara fizeram a coroação de Nossa Senhora de Fátima e também colocaram o terço nas mãos de Fátima. E lá os dois, o casal, conhecendo os capuchinhos, identificaram com eles e pediram que os capuchinhos viessem aqui assumir esta igrejinha, né, que estava ainda em construção nessa meta. E depois foi erguida e desde o nascer dessa igrejinha, os frades franciscanos capuchinhos aqui exercem a sua missão. É uma igrejinha, como a gente pode ver, não tem cerca, não tem muro, e isso é um sinal muito importante daquilo que a própria igreja deseja, a proximidade com o povo, né? Claro que a cerca é importante, mas aqui destaca-se esse elemento que a pessoa sempre é próximo. Qualquer momento, qualquer hora que chegou, mesmo que a porta esteja fechada, a pessoa sente essa proximidade. Então, uma das missões importantes é estar junto com o povo e que identifica também com a missão dos freis capuchinhos, que desde do seu nascimento da ordem foram sempre identificados, os frades do povo, os frades missionários. Primeira vez que eu cheguei na igrejinha para assistir a missa das 6 horas da tarde, eu encontrei naquele degrau ali o Frei Domingos, foi o primeiro vigário daqui, tocando violão e cantando com os mendigos que estavam aí. Eu não sabia que ele era frei. Entrei para a igrejinha, comecei a rezar, depois ele entrou e veio celebrar a missa. Uma missa lindíssima, lindíssima. Pela sua arquitetura inovadora para a época, a igrejinha sempre atraiu diversos peregrinos e turistas. E isso é tratado de forma atenciosa pelos freis capuchinhos, responsáveis pela acolhedora igreja. É um projeto do Oscar Niemeyer, famoso no Brasil, tem os azulejos do Atos Bulcão, então é procurado muito por esta realidade. Vem aqui diversas pessoas, mesmo que não tenham fé católica, mas por essa realidade. O que nós, capuchinhos, tem buscado é ser essa presença própria do nosso carisma, de fraternidade, de acolhida, de presença junto, porque é através da acolhida que as pessoas se sentem cativadas. E é assim que os capuchinhos aqui, identificando com esse projeto da igrejinha, tenta lidar com esse aspecto que vem gente do Brasil, do mundo inteiro, vem aqui visitar, muitas vezes, um primeiro passo pelo aspecto histórico, arquitetura, essas coisas, mas que a gente tenta, na acolhida, na recepção, acolher também e despertar o senso da fé.
gente sente essa proximidade do povo com a igreja, porque ela é pequena, ela é aconchegante, o estilo das pessoas aqui gostam de estar aqui exatamente por isso, porque são próximos. Pela própria estrutura, não tem como ficar distante. Então, o que a gente percebe é isso, é um povo que de muita fé, de muita devoção com Nossa Senhora de Fátima e de muito amor pela igreja aqui, né? Nós temos um grupo bom de paroquianos, né? Tem muita gente que visita, mas temos a comunidade paroquial presente, atuante e que demonstra um amor imenso pela igreja, em especial por essa igreja aqui, a Igrejinha de Fátima. Pelos 60 anos da Igrejinha, nós temos a Trezena de Fátima agora em maio, vamos dar essa conotação, esse destaque dos 60 anos, mas exclusivamente no dia 28 de junho, é o dia que comemora os 60 anos, nós estamos com uma programação intensa o dia todo, entre missas e atividade cultural. Em homenagem aos 60 anos, vamos celebrar 6 missas no decorrer do dia, a primeira às 6 da manhã, a última às 18h30. E entre uma missa e outra, diversas atividades culturais, bandas, apresentações, para fazer desse dia um espaço de convivência, de fé, de devoção aqui na Igrejinha.